Doutor, vimos o local aí onde a Josiane foi encontrada e aí eu te faço aquele questionamento. A Josiane desaparece no dia 3 de dezembro, é encontrada pouco mais de um mês após, né, o seu desaparecimento, no dia 5 de janeiro. E o corpo não é encontrado por inteiro, é encontrado em partes. Na verdade, encontra-se o crânio, depois a mandíbula e depois uma parte maior do corpo, que aí envolve tronco, pernas, braços, mãos, enfim. Mas meu questionamento é, uma vez que o condenado, o Adão Barbosa, ele diz que não decapitou a garota, é possível que, como ela foi encontrada numa região alagada e o cadáver ali sofre a interferência da água, é possível que de fato a mandíbula, a cabeça, o crânio se desprenda do corpo do cadáver por estar nessa situação e também por conta do estado de putrefação e decomposição do corpo? É possível, Leonardo, sim. O que acontece? O cadáver ele estava numa sacola, certo? Num ambiente úmido ou na água, um córrego, né? O cadáver, quando fica na água, isso acontece nos afogados, a pele fica macerada. Ou seja, a pele, né? E não só a pele, o tecido orgânico, ele fica parecendo um sabão. Então vai se desprendendo, vai ficando toda uma pasta, né? Porém, a putrefação cadavérica vai degradando o cadáver, autolise e putrefacção. Então chega um ponto que você vai desprender, nesse caso, a ossamenta. Outro ponto interessante, o cadáver estava num córrego, num vale, numa região de mata fechada, certo? O que nós temos nesses lugares? Fauna. Então, vamos supor, a sacola, certo? Nós temos material biológico, nós temos comida para certos animais. Então, em muitos casos acontece isso. Animais, certo? De diversas espécies, eles vão até o cadáver, eles começam a comer o cadáver e eles, os próprios animais, certo? Pegam resto do cadáver, retiram, separam, certo? E eles começam a espalhar, nesse caso, partes, cabeça, braços, né? Então, eu não descarto essa possibilidade. Da própria fauna, por exemplo, animais terem pegado a cabeça, né, terem rompido a sacola, pegou a cabeça, né, terem comido parte, nesse caso, tecido mole e ter deixado, nesse caso, o crânio. O mesmo aconteceu com a mandíbula, por exemplo. Então, nós temos vários fenômenos, pelo menos três: putrefação cadavérica, maceração e fauna. Então, esses três fenômenos poderiam sim levar a essa separação, certo, da cabeça até dos membros superiores e inferiores. Isso acontece sim. A polícia, quando começa a investigar o caso e chega até o crânio dessa menina, na verdade, quem encontra são algumas crianças que estavam brincando ao redor, encontram esse crânio, mas a polícia vai investigar o caso e a polícia diz que não daria para identificar a pessoa, né, ou o nome dessa pessoa, só com o crânio. Teria que encontrar a mandíbula junto. Por que disso, doutor? Na verdade, a mandíbula, né, é uma para a parte de odontologia, né? Geralmente, quando você passa por um procedimento odontológico, você vai ter uma ficha odontológica. Então, pela mandíbula, pelos dentes, você consegue confrontar. Então, você faz, nesse caso, um cálculo da dentadura e se confronta com fichas odontológicas, por exemplo, de algum dentista da região. Então, você faz um confronto, identificação odontológica. É o famoso exame da arcada dentária, é isso? Exatamente. E você vai ter também DNA, certo? O DNA vai permitir você, posteriormente, confrontar o material genético com algum familiar para conseguir identificar a quem pertence, nesse caso, essa ossamenta ou esse cadáver que foi encontrado. Doutor Sérgio, você que estudou esse caso aqui junto com a gente, o que você acha que aconteceu nesse dia? Como você acredita que foi o modus operandi? Qual foi o modo de ataque do Adão contra essa menina? Ele fala que ele estava bêbado, né? Que ele praticamente não tinha noção do que estava acontecendo. Porém, olha que interessante. Onde foi encontrado o cadáver, foi encontrado um chinelo, que a família da Josiane afirmou que não era, nesse caso, da vítima. O chinelo era de quem? Da filha, nesse caso, do acusado, do condenado. Então, o que levanta a polícia nesse caso? Que o acusado, certo, para atrair a Josiane, utilizou a própria filha. E para que também as pessoas não desconfiassem, o que está fazendo um homem com uma menina sozinho? Então, ele que fez, utilizou a própria filha dele para atrair a vítima até o córrego. Tanto assim que o chinelo da filha dele ficou lá. Agora, se a filha presenciou nos fatos, essa informação eu não tenho.
Agora, o grau de consciência dele está claro. Ele planejou tudo. Eu vou usar minha filha para ninguém desconfiar. Ou seja, foi uma conduta organizada, não foi desorganizada. Ele não foi lá, pegou a criança, sequestrou, certo? Levou para o córrego e cometeu o crime. Ele utilizou-se, nesse caso, de outros elementos da filha dele para atrair a vítima. Então, você acha que de fato esse foi um crime premeditado? Eu te questiono isso porque o Adão diz que não foi premeditado, Sim. porque ele mesmo revela em seu depoimento policial que ele estava embriagado, enfim, tinha ingerido bebidas alcoólicas e que não pensou ao agir. Você acredita que foi dessa forma? Ele conhecia a vítima, tanto que Josiane brincava com a filha dele. E ele relata o seguinte até Leonardo, que quando ele comete o abuso sexual, o estupro da criança, né, vulnerável, ele tem um raciocínio que fala, pô, se ela me denunciar, se você tivesse bêbado, você teria esse nível de consciência de você pensar, nesse caso, nas consequências do ato? Nossa, ele vai me denunciar? Depende da quantia de álcool que você ingerir. Mas dificilmente, se você estiver alcoolizado ou embriagado, você vai raciocinar nesse caso até esse ponto. E se ela me delatar? Se ela me denunciar? Por isso que eu te falo, quando você vai unindo os pontos, né, a criança era conhecida nesse caso do agressor, certo? Ele conhecia a criança. Ele estava na praça. Como que ele conseguiu atrair, nesse caso, a criança? Através da filha dele. As duas crianças estavam perto do córrego. O chinelo da filha dele estava lá. Então, para mim, sim, foi premeditado. E você consegue explicar pra gente se existem graus de embriaguez que fazem com que de fato a gente perca o sentido, ou que a gente fique mais desinibido, ou que a gente fique mais retraído? Como que funciona a ação da bebida alcoólica, doutor, no corpo de um adulto, para a gente tentar espelhar um pouco dessa reação alcoólica no corpo, nesse caso da Josiane? Bom, de fato, quando você analisa certos efeitos do álcool no corpo, é muito relativo, porque vai depender da pessoa, vai depender se a pessoa é magra, se a pessoa é mais gordinha, se a pessoa se alimentou bem, se não se alimentou, da metabolização, nesse caso, do álcool. Mas nós temos diversas fases, né? A primeira fase, você começa a ingerir, depois vai ter uma fase que você começa a ficar mais animado, mais conversador, mais falante. Depois vem aquela fase, né, que se fala que é a face do mono do macaco, que começa a falar. Depois a face do leão, né, que você começa a ficar valentão, né. E posteriormente você tem a curva de Gauss, né. Você tem a queda da curva, que nesse caso quando você ultrapassa o limite, entre aspas, biológico, né, e você começa a ficar mais letargo, né, e você pode até entrar em coma etílico, dependendo da quantidade, né. Só que a única possibilidade de você perder a consciência, entre aspas, vai ser no ponto da curva de Gauss aqui embaixo, quando você já tiver ingerido muita bebida alcoólica. Só que, de forma inerente à ingesta, né, a alta ingesta de bebida alcoólica, você não vai ter, nesse caso, movimentação física. Então, entre mais perda de consciência, você praticamente não vai conseguir raciocinar, se movimentar, falar, ficar em pé. Então, quando você começa a beber, e você vê, você começa a ficar eufórico. Você está na fase boa, você lembra tudo. Você começa a ficar mais, né? Quando você entra nessa fase, né, degradativa, né, nessa curva, nessa fase descendente, entre mais perda de consciência, né, você fica mais inoperante, vamos dizer, né? Você não consegue raciocinar, você não consegue falar muito bem, você não consegue se movimentar. Aí até para a prática do ato, para a prática do crime, fica mais difícil, né, quando você chega nessa situação. Ficaria extremamente difícil ele cometer esse crime. Ele cairia, se machucaria. Agora, o que me chama a atenção, Leonardo, é o seguinte: se a filha dele, ele utilizou a filha dele para atrair a vítima, será que a filha dele presenciou todo o fato? Ele tinha 3 filhos, né? É. Casado, pai de 3 filhos, trabalhador, porque trabalhava com reciclagem. Então, uma... Só que a população falava que ele era um homem estranho, antissocial, que não falava com ninguém. E temos alguns traços, né, que são característicos
Por exemplo, não vou fazer uma relação direta, mas, por exemplo, pessoas que são mais solitárias, mais retraídos, né? São pessoas mais tendência a uma psicopatia, por exemplo. Ainda mais uma vez que ele é vizinho da Josiane, né? Era vizinho da Josiane. Ou seja, sabia provavelmente como funcionava a conduta ali da família, né? O que a Josiane fazia, deixava de fazer naquele dia. Se a gente levar em consideração que o crime foi premeditado, já devia estar de olho na criança, né? Exatamente, exatamente. Ele já deveria saber que a criança estava na praça, ele deveria saber que talvez a mãe não iria buscar a criança durante o dia, né? Porque ele leva a criança, ele comete o crime. Então, você tem todo um tempo aí, né? Tanto assim que você vê o seguinte, a polícia fala que Josiane desapareceu perto das 3 da tarde. A mãe só começou a ficar preocupada quando começou a chegar a noite. Ué, porque a filha não volta para casa, né? A filha não vai para a quermesse, ninguém sabe da filha, ninguém dá uma notícia plausível, ninguém, né, dá um parecer de, eu vi sua filha aqui. Não, não tem isso. Doutor... E aí você vê, né, que existe um padrão nos casos que nós já falamos aqui, que já discutimos, né, que o fato de muitas vezes as crianças serem crianças que ficam desprotegidas dos pais. Então, quando você desprotege a criança, ela fica numa fase de vulnerabilidade para esse tipo de ataques. Com certeza. A gente tem aqui um rapaz que foi condenado, mas que não possuía passagem pela polícia, mas já havia vários relatos de maus tratos contra ele no Conselho Tutelar. O que diziam esses relatos, doutor? Esses relatos diziam que ele utilizava a filha dele, ele ia nos prostíbulos, né? E ele oferecia a filha dele a câmbio de bebida. Ou seja, nessa informação totalmente abjeta que você traz pra gente, a gente pode dizer que nesse cenário nós temos um rapaz alcoólatra. Sim. Porque se ele chega ao ponto de oferecer a filha dele menor de idade num prostíbulo em troca de copos de bebida... 15 anos a filha. 15 anos e não foi uma vez, tinha várias queixas porque ele fazia isso. Mas de fato a polícia investigou, não havia nada confirmado, Exatamente. Mas havia esses relatos no Conselho Tutelar, certo? Exatamente. Tanto gerou tanta repercussão, foi tão grave esse caso na cidade, né? Gerou tanta raiva, tanta ira da população, que a família dele teve que sair praticamente correndo para um abrigo, porque os vizinhos acabaram com a casa dele. Colocaram fogo? Colocaram fogo. Ele foi ameaçado no presídio de morte, então ele teve que ficar afastado dos demais detentos. Então foi um caso que trouxe, né, para uma cidade como Cambé, na cidade pequena no Paraná, trouxe uns traços macabros, né, de uma morte de uma criança de 9 anos, né, de um homem que oferecia a sua filha de 15 anos a troca de bebida. Ou seja, ele prostituía a própria filha. Doutor, aquela pergunta clássica para um perito, né? Na sua opinião, com o que você estudou, com o acesso que você teve, você acredita que a perícia do caso foi bem feita? Foi. Foi bem feita. Assim, eu não tive acesso aos laudos periciais, porém, da forma que a polícia trabalhou, que investigou, que conseguiu unir os vestígios com a investigação, foi uma investigação eficiente. E a gente está falando de um crime que já aconteceu há quase 12 anos, né? Sim. Que não é um crime recente. Exatamente. Não, foi uma investigação eficiente, até porque logo após que apareceu o cadáver, o crânio, certo, nesse caso, o cadáver, a polícia já conseguiu identificar um suspeito, e o suspeito acabou confessando o crime. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.